A paz do Senhor Jesus Cristo, pegue sua Bíblia, vamos meditar em Mateus capítulo 22, no versículo 23. Nosso assunto de hoje é o que acontece após a morte. Essa pergunta, ela tem acompanhado a humanidade e ela gera muita curiosidade. Vamos ver o que o nosso Senhor Jesus ensinou sobre esse assunto. Mateus capítulo 22, a partir do versículo 23, diz assim: No mesmo dia vieram alguns saduceus que diziam não haver ressurreição e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés disse: se alguém morrer e não tiver filho, seu irmão se casará com a viúva e dará descendência ao irmão. Havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, havendo-se casado, morreu e, por não ter descendência, deixou sua mulher para o irmão. Da mesma forma também o segundo, o terceiro e até o sétimo. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Assim sendo, de qual dos 7 ela será esposa na ressurreição, visto que todos a tiveram como mulher? Jesus, porém, lhes respondeu: Este é o vosso erro. Não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus, pois na ressurreição não se casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos no céu. E quando a ressurreição dos mortos, não leste o que foi dito por Deus? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, as multidões se admiravam com o seu ensino. Irmãos, talvez a opinião que tem ganhado bastante força e que as pessoas têm aderido é de que não existe nada após a morte. Essa é a opinião materialista. Ela afirma que o corpo é a única realidade. Então, morrendo o corpo, morre-se o homem por inteiro, né? Então, quando alguém pergunta, mas o espírito e a consciência, estas pessoas que pensam dessa forma, elas dizem que, na verdade, a sua consciência é resultado do funcionamento do seu cérebro, de reações químicas do funcionamento do seu cérebro, e quando você morre, você vai deixar de existir, não vai existir mais o seu eu. Mas para nós o que interessa é o que Jesus ensinou sobre o assunto. O nosso Senhor Jesus falou sobre esse assunto. E essa pergunta é a pergunta mais importante da vida do ser humano. O nosso Senhor Jesus, ele disse: não tema aquele que apenas pode matar o corpo, mas tema aquele que, além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. Jesus chamou a atenção: olha, existe vida após a morte. E você tem que tomar cuidado para você não ser condenado após a sua morte. Existe o espírito. Existem, na verdade, 2 possibilidades. Aqueles que morrem podem estar num lugar de alegria, de gozo, ou podem estar num lugar de tormento. E o nosso Senhor Jesus também ensinou que existe consciência após a morte. Ele contou, né, a história do rico e do Lázaro, um homem muito rico que vivia de maneira regalada, que comia a melhor comida, que vestia a melhor roupa, e colocaram um mendigo na porta da casa dele. Acho que alguém achou, vamos colocar na porta desse rico para ver se ele ajuda essa pessoa aqui que ela é necessitada, né? E aí os dois morreram e o rico estava em tormento e o pobre ele estava no seio de Abraão. E o rico ele estava consciente, ele tinha memória da sua vida. Ele pediu até que Abraão o ajudasse, pediu que Abraão deixasse que alguém dos mortos fosse falar com seus parentes, e Abraão respondeu: não, ele tem que ouvir a lei e os profetas, que eles escutem. Então, meu querido irmão, nosso Senhor Jesus mostrou que existe consciência após a morte. Jesus falou que após a morte, os que estiverem condenados, eles vão chorar e ranger os dentes. É necessário ter consciência para chorar e ranger os dentes. Na transfiguração apareceu Moisés e Elias e eles conversavam com Jesus. Em Apocalipse fala que os mártires, aqueles que morreram pela causa do Evangelho, eles vão dizer para o Senhor: até quando o Senhor não vai vingar a nossa morte? Então existe sim uma existência consciente após a morte. Agora, muitas pessoas não creem na ressurreição. Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha que palavra maravilhosa.
nosso Senhor Jesus deixou para nós. Os saduceus, que era um grupo religioso, não criam na ressurreição, não criam na existência de anjos, eram céticos e achavam impossível um morto ressuscitar. Eles queriam, na verdade, ridicularizar aquilo que o nosso Senhor Jesus ensinava. E eles chegaram com essa pergunta para o Senhor Jesus. Olha, teve uma mulher que casou 7 vezes. A lei de Moisés manda, quando um homem morre sem deixar filho, que o seu irmão case com a cunhada para poder dar descendência ao seu irmão e o seu irmão não ter o nome apagado na face da terra. Isso aconteceu 7 vezes. Então eles achavam que assim iam mostrar a incoerência e irracionalidade do que Jesus Cristo pregava. Então o nosso Senhor Jesus fala que eles erravam porque não conheciam as Escrituras, porque a Escritura diz que Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e Deus é Deus de vivos e não de mortos. Deus não falou assim, eu sou o Deus de Abraão que morreu, ou eu era o Deus de Abraão, não sou o Deus de Abraão, porque Abraão vive. Eles erravam por não conhecer o poder de Deus. Irmãos, Jesus Cristo, sendo o Filho de Deus e sendo o próprio Deus que se fez carne, ele tem autoridade para ressuscitar os mortos. Ele tem autoridade para dar e tirar a vida. Não foi Deus que criou a vida? O nosso Senhor Jesus, uma vez, ele fez lodo no pó da terra, colocou nos olhos de um homem cego e esse homem passou a ver. Deus fez o homem do pó da terra. Ele pode fazer um novo corpo, ele pode ressuscitar. O nosso Senhor Jesus falou também que eles erravam porque não entendiam que lá no céu os homens não casam nem se dão em casamento. Ou seja, não vai existir o casamento como existe aqui. Embora vamos reconhecer, vamos ter memória da nossa vida, nós não vamos viver como casados. Não vai haver mais casamento lá no céu. O nosso Senhor Jesus, irmãos, ele vai ressuscitar os mortos assim como ele fez no seu ministério. A Bíblia nos traz 3 ressurreições que Jesus realizou no seu ministério. Jesus ressuscitou uma menina que tinha acabado de morrer. O pai dela chamou a Jesus na casa dele. Jesus chegou, a menina tinha acabado de morrer. No meio do caminho, veio a notícia, olha, sua filha já morreu, não precisa mais Jesus ir na sua casa. E o Senhor Jesus falou para aquele homem, se tu creres, tu verás a glória de Deus. E quando Jesus chegou, falou que a menina dormia, as pessoas deram risada, e Jesus chegou e disse para a menina, levanta. E ela levantou e foi ressuscitada. O Senhor Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, estava indo para a sepultura. O Senhor Jesus trouxe ele à vida. O Senhor Jesus ressuscitou a Lázaro, que já estava 3 dias na sepultura, já fedia. O próprio Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então nós cremos no poder de Deus. Jesus deixou claro que ele não era um espírito quando ele apareceu ressuscitado. O seu corpo tinha ressuscitado. Ele mostrou as marcas da crucificação. Ele comeu com seus discípulos. Então nós cremos no poder de Deus. Essa é a nossa esperança. Como é triste, achar que morreu e acabou. Amém? Vamos glorificar a Deus porque um dia os mortos vão ressuscitar. Amém? Creia nisso, creia no Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.